Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Vamos nessa! Nobres confrades e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob, uma abordagem muito bacana. Quero alertar também para os iniciados do mundo do vinho que esse vídeo não é só para os iniciantes, tá? Tanto os iniciantes que estão aprendendo, que estão começando, como aqueles que também já têm alguma experiência, já têm alguma bagagem, também podem adquirir mais conhecimento, também, inclusive, ajudar seu amigo, ajudar sua namorada, ajudar seu marido, ajudar uma pessoa da família, uma pessoa querida que quer começar no mundo do vinho. Olha que legal! Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal, tá? E já deixa teu like aqui no vídeo, confrade e confreira. Vamos nessa, gente? Tem algumas coisas aqui muito legais que eu trouxe para o dia de hoje, tá? A minha intenção aqui é traduzir, tá? Esse techniquez, tá? Essa, vamos dizer assim, essa linguagem do mundo do vinho que às vezes pode nos assustar, às vezes pode nos afastar. E nossa missão aqui do Bob é justamente trazer digamos assim, essas informações de forma simples e fácil, tá? Uma dica que eu dou, esse vídeo fica parecendo que é um resumo de muitos vídeos que eu já fiz. Então ele poderia ser uma prévia do curso Aprenda Vinhos com Bob Júnior, é uma das playlists aí, um curso completo e gratuito. Mas vamos lá, assista o vídeo até o fim, tá, gente? Vamos nessa. Quem deseja explorar o delicioso, magnífico mundo do vinho, hein? A gente tem que derrubar alguns mitos, derrubar algumas crenças, tá? E é melhor partir para o conhecimento especializado, como a gente está aqui agora, tá? Um bom começo para quem está iniciando no mundo do vinho é a classificação dos vinhos, tá, gente? Popularmente, a gente pode classificar os vinhos em alguns fatores diferentes. Vamos lá, vou falar aqui, ó, pelo tipo de uva. Pelo tipo de uva, a gente pode classificar o vinho em vinho fino ou vinho de mesa, se for de uvas viníferas ou de uvas americanas, tá, gente? Pelo grau de açúcar, a gente pode classificar o vinho em seco, meio seco, ou demi-sec, se for um espumante, né? Ou doce, tá, gente? Pelo método de produção, o estilo, tá? Ele pode ser um vinho tranquilo, pode ser um espumante, pode ser um vinho fortificado. Olha que legal, tá? Dentre os vinhos tranquilos, olha só que coisa bacana aqui. Vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos tintos, tá? Muito legal também. Tem uma coisa que eu falo muito, gente, que falo muito nos outros vídeos e às vezes eu não explico, tá? É a questão de novo mundo e velho mundo, tá, gente? Velho mundo é a antiga escola da produção de vinhos, são os ancestrais aí da produção de vinhos, são os europeus, tá? Foi encabeçado aí pela França, tá? Mas também Itália, Espanha, Portugal, Alemanha se destacam, tá? No velho mundo. Tá? E os outros países da Europa também fazem parte do velho mundo. Já no novo mundo, tá, gente? Já no novo mundo, são principalmente aí os países da América do Sul, tá? Estados Unidos, veja, Chile, Argentina, Brasil. Brasil vem despontando e o Uruguai também vem despontando como países que estão em crescente produção e qualidade. O vinho brasileiro vem trazendo muita qualidade. Mas também, ó, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, tá, gente? São países aí que compõem o novo mundo, são importantes, tem outros, tá, gente? México faz vinho, Bolívia faz vinho, a gente não imagina, né? Mas eu falei os principais, tá? Para a gente ter uma ideia do que é velho mundo, novo mundo. Velho mundo, Europa, novo mundo, os países fora da Europa, tá, gente? Gente, falando aqui de uma abordagem mais prática, tá? Vamos entrar aqui na escolha do vinho, tá? Como que eu sou iniciante no vinho, eu não tenho prática de escolher vinho, o que é que pode me ajudar a escolher o vinho ideal para mim, tá, gente? Né? O que é que pode me ajudar nessa escolha? Falando em termos de espumante, gente, se eu sou uma pessoa que eu tomo vinho doce, eu tomo espumante doce, mas eu tenho vontade de partir para o vinho seco, então eu beba menos moscatel, tomo moscatel hoje, mas beba menos moscatel, tá, gente? Tenta um demi-sec, tá? Se você tomar um vinho demi-sec, acostumar com o paladar do demi-sec naturalmente, você vai seguir para o brut, tá? Você vai seguir talvez até depois para um extra brut, para o nature. Muito legal. O ideal é você ir reduzindo gradativamente o açúcar, tá? Outra dica muito importante
é a gente escolher os vinhos varietais, tá? Para quem está começando é muito legal. O que é um vinho varietal, Bob? Vinho varietal, gente, é aquele vinho que é composto por apenas uma variedade de uva. É varietal. Ele só tem um tipo de uva, tá, gente? Eles são mais fáceis de serem descobertos. Eles são vinhos que têm as características mais demarcadas, tá? Eles já têm aquelas características mais, vamos dizer assim, definidas e pré-definidas, tá? Dê preferência, tá, gente, para as uvas internacionais para você começar. O que são uvas internacionais? São aquelas uvas que elas, por terem facilidade de adaptação ao solo e ao clima de outras regiões com mais facilidade, se adaptam a clima mais frio, a mais moderado, ao clima quente e ao clima mais moderado, a tipos diferentes de solo mais argiloso ou solo mais pedregoso, com mais ou menos volume de irrigação de água, com volume hídrico. Então, são uvas que se adaptam a qualquer lugar, tá, gente? Eu diria brancas, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato, Chenin Blanc, tá, gente? Presta atenção, gente, isso é muito legal. Tintas, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Tempranillo, Taná, certo? São uvas aí que eu iria sugerir a vocês, para vocês começarem a conhecer as características dessas uvas internacionais, tá, gente? Agora vamos nessa. Tanino é outro ponto importante, tá? Não é comum de todo mundo, mas algumas pessoas que estão começando no mundo do vinho, elas se incomodam com o tanino. O tanino resseca a boca, causa aquela astringência, trava a língua, né? Então, aquela sensação de secura, né? Se eu não gosto de tanino, eu tenho que começar num vinho menos tânico para depois me acostumar com vinhos com maior quantidade de tanino. Quais uvas eu tentaria? Gamay, Pinot Noir, Barbera, Crioula, País, tá? São uvas com menos tanino, tá, gente? Uma coisa interessante aqui, vamos variar as regiões, tá? É uma coisa legal, você pega a mesma uva de lugares diferentes. Olha só, um Cabernet Sauvignon do Chile e um Cabernet Sauvignon da África do Sul. Você vai ver a diferença de terroir, a diferença de região usando a mesma uva, tá, gente? Chardonnay, um americano, norte-americano, Estados Unidos e outro da Austrália, tá? No Brasil faz bons varietais, tá, gente? Com bons preços, com qualidade, tá? Um exercício bacana é comparar a mesma uva, por exemplo, uma Malbec, a Malbec chilena, a Malbec argentina e a Malbec brasileira. É um exercício bacana, a gente vai ver uma Malbec mais encorpada num lugar, com mais fruta fresca em outro lugar, muito legal. Uma um pouco mais refrescante, outra um pouco mais estruturada, um pouco mais encorpada. Variar vinhos, tá, gente? A gente tem nossas preferências pessoais, isso é verdade, tá? Mas a gente tentar conhecer vinhos diferentes, de lugares diferentes, tá? A gente vai descobrir novas uvas, novas regiões e novos estilos. Então, para quem está iniciando no mundo do vinho, a gente tem essas questões aí, uvas varietais, as regiões mais famosas, tanino, muito legal, tá? Vamos partir agora, gente, para uma coisa bem mais prática, tá? Que é a segunda parte do nosso vídeo, a degustação, tá? O que é que a gente tem que observar? A gente está começando no mundo do vinho e vamos observar na degustação, gente. A gente pode anotar, pode pegar um caderninho, né? Fazer anotações, pega a taça aqui, encosta o nariz na taça, ó. Quais os aromas desse vinho? Quais os aromas que eu sinto, tá? Ele tem um aroma mais frutado ou mais floral, tá? Olha só, né? Frutas vermelhas ou frutas negras, tá? Nos vinhos brancos, frutas cítricas, frutas tropicais, tá? A gente pode tentar, tá? Qual é a sensação que o vinho provoca em nossa boca? Né? Salivação, a astringência, refrescância, ele preenche o nosso paladar, ele limpa a nossa boca das gorduras do alimento que a gente está combinando ali com o vinho, ou a gente pode estar só tomando o vinho sem acompanhamento, em contemplação também. Né? O que mais nos agradou nesse vinho, tá? Olha só, o que mais nos desagradou, acidez, tanino, muito corpo, não sei, a fruta, o vinho está envelhecido demais, não tem fruta, ou então aerou muito, tá? A gente pode anotar isso com as nossas próprias palavras, tá? Sem ficar procurando termos técnicos, tá? Outra coisa, beba devagar, tá? Vinho não é uma bebida para beber rápido, vinho é uma bebida para beber devagar, para você sentir, criar a sua identidade
com vinho, tá? Não julgue o vinho pelo primeiro gole, porque o vinho, depois que ele é aberto e vai para a nossa taça, ele vai aerar, vai oxigenar, vai respirar, ele vai mostrar aqui novas camadas de aromas, ele vai dar uma, vamos dizer assim, os taninos vão ficar mais contidos, mais mansos, mais agradáveis, tá? Não julgue pelo primeiro gole. Tente servir o vinho na temperatura correta. Eu vou colocar aqui para vocês um quadrinho com a temperatura correta sugerida, tá? Para vinho branco, para vinho rosé, para espumante, para vinho tinto, tá? É muito legal a gente seguir isso aqui. Vou falar por quê, gente? Porque o álcool, tá? O álcool, se o vinho estiver quente demais, o álcool ele vai se sobressair, tá? E vai ficar muito quente, ele pode esquentar a boca, esquentar a garganta, além do que seria o normal daquele vinho, tá? Não vai ser tão agradável. Por outro lado, se o vinho estiver muito gelado, ele vai encobrir aromas e sabores. Então, o vinho na temperatura ideal, ele vai expressar todo o seu potencial. Equilíbrio do álcool, aromas e sabores na medida certa, tá, gente? Quando a gente fala de espumante, vou pegar até uma garrafa aqui de espumante, tá, gente? A gente, ó, não sacode a garrafa. Tem gente que sacode a garrafa assim, ó, para abrir. Já vi mais comum em festa de Réveillon, sacode a garrafa aqui, quando abre, a rolha vai saltar. A rolinha aqui, ó, gente, ela vai saltar. Você pode causar um acidente, vai perder a rolha e vai perder praticamente aí metade do teu espumante, tá? Porque vai ter muita pressão, são 5 atm de pressão e ele vai derramar com certeza, tá, gente? Outra coisa que eu falo do espumante é não girar a taça. A gente faz isso aqui muito no vinho tinto, né? Vinho tinto e vinho branco, para a gente oxigenar o vinho, a gente gira. No espumante a gente não deve girar a taça. É o contrário, tá, gente? É o contrário. Por quê? Porque a gente vai perder aquelas bolinhas, o gás, que a gente chama de perlage. Aquilo ali traz cremosidade na boca. Quando a gente engole o vinho, quando a gente coloca o vinho na boca, para a gente ter a percepção do vinho em boca, se a gente girar a taça do espumante, a gente vai perder essa sensação aí que as bolinhas, a perlage nos proporciona, tá, gente? Outra coisa muito legal é a sequência ideal da gente servir nossos vinhos. A gente vai estar numa noite ali com os amigos, com a família, e vai servir mais de um vinho, então a gente tem que levar em consideração a sequência, tá? Levar sempre dos mais leves para os mais encorpados. Se você serviu um mais encorpado antes, o mais encorpado vai encobrir algum aroma e algum sabor do próximo vinho, tá? Brancos primeiro, tinto depois, com a ressalva que isso nem sempre é regra. A gente pode ter um branco mais encorpado, mais envelhecido, mais complexo, do que um tinto menos amadeirado e um tinto mais jovem, tá, gente? Vinhos menos alcoólicos primeiro, tá? Vinhos menos alcoólicos primeiro, vinhos mais alcoólicos em seguida, tá? Porque o álcool causa alguma sensação de dormência, então primeiro os vinhos menos alcoólicos. Vinhos mais secos primeiro, vinhos mais doces depois, como vinho de sobremesa ou até vinho meio seco depois de um vinho seco, tá, gente? Porque o vinho seco, se ele entra num paladar que está preparado ali por uma comida ou uma bebida doce, ele vai vai perder aquela sensação de fruta, tá, gente? Então a gente vai ficar com um vinho duro, um vinho que não tem muita característica, apesar de tê-lo, a gente não vai perceber, tá, gente? E vinhos mais jovens antes de vinhos envelhecidos. Essas são algumas dicas para quem está iniciando no mundo do vinho para fazer a degustação, tá, gente? Eu orientei como a gente escolher e orientei como a gente degustar, tá certo? Essas dicas aqui, elas vão pavimentar um caminho aqui para a gente iniciar de uma forma muito bacana. Mas tem uma coisa que eu falo, tá? Tem uma coisa que eu falo sempre, sempre mesmo, gente. Cada garrafa deve intrigar você, deve provocar você a cada vez mais descobrir novos aromas e novos sabores. Tá bom? É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, você se inscreve aqui no canal, também já pode deixar teu like aqui no vídeo. Quero mandar também um grande abraço aos confrades e confreiras lá do nosso querido Instagram. Um grande abraço a todos. Saúde, confrades e confreiras. Valeu!